E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Soberano Criador, desejamos mais de Ti. Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Tu és a solução para todo e qualquer problema. Tu és o único que pode fortalecer vidas que creem em Ti e que unicamente vive ouvindo Sua palavra, sem ter talvez alguém ao lado para ajudar, mas são pessoas que Te amam e crê no que o Senhor está fazendo. Deus forte, tira toda incredulidade de cada um de nós. Eu quero ser um verdadeiro crente. Não vale a pena, Senhor, crer pelas metades. Temos que ter revelação. Quem andou com o Senhor e andou por revelação, sempre foi vencedor. Não importa se afundava no mar, mas estava com o Senhor. Ajuda-nos a viver unicamente contigo, fazendo Sua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quando ouvimos alguma voz, devemos ter a certeza se ela é de Deus ou não. Aquele que está em vós, parágrafo 173, irmão Brana diz: onde muitos de nossos irmãos ficam nervosos. Eles sentem a impressão que Deus disse para fazer uma determinada coisa. E eles dizem: assim diz o Senhor, quando não o é. Então a pessoa não tem uma segurança, apenas tem uma impressão. Isso não ajuda ninguém. Esse tipo de assim diz o Senhor. De pessoas que têm uma impressão
e que Deus mandou falar alguma coisa. Cada coisa que Deus manda falar, você, se é Deus, você tem que falar. Se é Deus, vai cumprir. Se não é Deus, não cumprirá. Isso tem que estar seguro. E muitas vezes fala que é Deus, mas não é Deus. É um sentimento próprio. É uma impressão da pessoa. E o crente, principalmente nessa hora que nós vivemos, eu não vivo por sentimento, por arrepios, por pulos, por gritos. Eu não vivo pelo que os outros falam, não vivo pelo que os outros elogiam, nem pelos que me reprovam. Eu não vivo importando com nada. A coisa que eu sei é que eu vivo crendo em Deus. O que Ele falou está falado e acabou. Eu não tenho ninguém para eu tropeçar. Não tem ninguém mais ruim do que eu. Então eu não tenho ninguém para tropeçar. Porque o mal mesmo é o diabo. O irmão não é ruim, é o diabo que não presta. A irmã é até boazinha, mas o diabo não presta. E ela deu lugar para ele. O irmão é um anjinho, mas o diabo não presta. E o irmãozinho deu lugar para ele. A esposa é boa, é o diabo que não presta, mas ela deu lugar para ele. O marido é uma joia, é o diabo que não presta, mas ele deu lugar para o diabo. E é por isso que a pessoa deu lugar. Para quem você dá lugar vai trabalhar em você. Com quem você vive, você aprende com quem você vive. Bem ou mal. Com quem você vive, com quem você dorme, você, se não tiver mais força espiritual, o que tiver, rouba a sua. Quem tiver mais incredulidade e dorme com quem tem um pouquinho de fé, quase duvidando, os dois ficam do mesmo jeito. Para andar, para trabalhar, para vizinhança, para quem você dá ouvido, com quem você conversa, não tem diferença. Você vai notar que não tem muita diferença daquela pessoa e você. Você é igual. Tem fé igual ou tem incredulidade igual. É com quem você vive. O profeta mesmo disse: deixa eu ver que classe de literatura você lê, que classe de música você ouve, e eu te direi. E as pessoas com quem você associa, e eu te direi que classe de espírito você tem. Quer dizer, é fácil, a gente é enganado porque quer. Mas tem gente que me engana porque eu gosto. Tem gente que é assim. E a nossa fé sempre é expressado no nosso rosto. Você expressa a fé no olhar. A nossa incredulidade, nós a expressamos também no rosto. Pessoas olham em nós e já vê. Não é difícil hoje para quem tem o Espírito Santo ver fé e dúvida. Não é difícil. Não ter a impressão, mas ver, saber que é real. Aquilo é assim. Não julgar uma irmã. Não julgar um irmão, mas ter segurança e que é daquele jeito. Na hora da ceia, Jesus pegou o pão, molhou e não teve dúvida. Já foi direto e deu para Judas. E diz: o que você tem que fazer, faça depressa. E o rapaz saiu dali da reunião e os discípulos ainda pensaram assim: o mestre mandou ele comprar alimento. Ele que tem a bolsinha, foi buscar alimento. Nada, alimento. Nem eles entenderam. Mas Jesus viu
Quem era o traidor? Jesus detectou quando Pedro era bom, mas deu lugar para Satanás. Só um pouquinho assim. Um Pedro bom, um Pedro forte, um Pedro de fé. E Jesus diz: o Filho do Homem tem que ir para Jerusalém e ele vai ser morto. Não, mestre, isso não vai acontecer contigo. Isso não vai acontecer contigo. E Jesus foi cheio com aquilo. Já olhou e disse: para trás de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Olha, precisa ter segurança. Que falar uma coisa dessa, dar uma palavra dessa, forte para um discípulo amado, não é fácil ouvir umas coisas dessas e não é fácil falar. Você tem que ter segurança que era Satanás que estava ali. Como era Deus que estava ali, Deus sabia que era Satanás que estava ali. Era Deus em carne em Jesus. Então, Jesus soube que ali que estava falando em Pedro era Satanás. Não são coisas que você tem que ter segurança. Se não tem segurança, não fala. Eu senti que a irmã é assim. Eu senti que o irmão é assim. Pega esse sentimento, joga fora. Negócio de sentir. Ou tem uma segurança que é, ou cala a boca. Agora, ficar apenas julgando não vai adiantar. Irmão Brana adverte aqui. As pessoas ficam nervosas. Sente a impressão que Deus disse para fazer uma determinada coisa. Então, se eu dissesse para vocês: irmãos, eu estou sentindo que é para mim pregar essa mensagem. Tanto faz eu sentir como não sentir, ela é verdade, vou ter que pregar ela. Vou ter que pregar. Não é questão de sentimentos, é que é questão de fé. Entende? É questão de fé. Não é questão de acompanhar alguns que já estão cheios de Jó na cinza. Cheio, ele saiu do trono. Não é cheio, só batismo, só profeta. Tem uns que estão cheios. O irmão Brando diz: você pode estar cheio de religião. Cheio de religião é pior ainda. Porque acha que tem tudo e é um laodiceano. Acha que é rico. E depois, a hora do diagnóstico divino: pobre, cego, nu, infeliz e não sabe. Aí é o resultado. Agora, essa é a verdade. Deus nunca disse: eu acho que você está, Laodiceia, cega. Não, cega, nua, infeliz e não sabe. Não acho, não. Você está assim. Você é assim. Em outras palavras, você não tem conserto. Como ter conserto? Uma igreja que a vida inteira, 2 milênios, Jesus vem dentro da igreja como a semente no meio da fruta. Agora, na última era, a igreja espreme ele e joga a semente para fora. Ela quer ficar só na carne, só na polpa, só na carnalidade. Ela não quer a semente. Porque a semente vai mostrar que há uma reprodução. E a polpa não mostra nada. Só aquela polpa, aquela massa, não mostra nada de reprodução. A semente que mostra. Planta-se a polpa, não nasce nada. Planta-se a semente para você ver. Ela vai trazer mais polpas. O que nós precisamos é de segurança. Nós temos que ter segurança de que Deus está nisto. Segurança de que é Deus quem disse. Tem que ter segurança. Não importa o que os outros pensam, o que os outros falam. Você já pensou bem, há 30 anos atrás, se nós fôssemos importar com a família que dizia que nós era falso profeta e que nós estávamos seguindo um falso profeta? Nós não importamos. A igreja, pastor, me abraçou. Descuidado, isso é falso. Nada me mudou. Nada me mudou. Eu vim para a mensagem da mesma forma.
eu tive revelação. Isso é fé. Eu não vim por sentimento, eu não vim para ganhar dinheiro, eu não vim por posição, porque eu já tinha melhor. Então, o que é isso? É fé na palavra. Por que você veio? Fé. Se há uma dúvida, Deus não pode operar. São Paulo diz, Deus só pode operar quando tem fé. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não se agrada a Deus em nada, se você não obtém fé. Então vamos prosseguir aqui, pensando nisto, que muitos de nós estamos achando, estamos tendo uma impressão, mas a verdade é que nós precisamos de crer. Não é achar, é crer, é saber que isso é real. Então vamos dizer alguma coisa e aquilo não cumpre. Gente, eu não tenho coragem de falar uma coisa que o profeta não falou, porque o que ele falou faz 40 anos e está cumprindo. Mas eu falar, eu inventar alguma coisa, não, é melhor eu calar a boca. Agora, o que ele falou, se eu falar, eu te garanto que eu não vou responder por aquilo. Estou sossegado. Já teve um assim, diz o Senhor, que falou na minha frente. Eu vou apenas falar aquilo outra vez, repetir aquilo. Mas quem falou é responsável por aquilo. É responsável. Agora, eu só vou falar quando eu tenho fé. Se eu não tiver fé, eu vou calar. Não importa o que estiver escrito. Se eu não tenho fé naquilo, eu não falo. Você não deve falar. Aí eu senti, irmãos, eu senti que o Cordeiro saiu do trono. Não senti nada. Eu sei que ele saiu. Eu não senti. Irmão, eu estou sentindo, estou vendo tanta coisa assim, eu estou sentindo que a era de Laodiceia acabou mesmo. Estou sentindo nada. Ela é um trapo, ela não vale nada, já acabou. A questão é esta, eu não sinto, eu creio. Eu creio. Eu estou certo disso. Quem foi quem disse? O profeta. O que o profeta tem? O assim diz o Senhor. O que eu tenho que fazer? Só crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Não importa se as coisas vão mal. Somente crer. Irmão Breno disse para Billy Paul, quando você ouvir que papai morreu, tira o seu chapéu e cante somente crer. É isso. Você não tem que sair chorando, gritando, descabelando. Somente crer. Há uma ressurreição. Eu fico pensando, morreu um homem como William Branham naqueles dias. Irmão, aquilo era tremendo. Morreu um homem igual William Branham naquele dia. Era como morreu um homem hoje aqui no Brasil. Como nós gostamos e cremos nele. É tremendo, assim, é tremendo. Você vai, porque é a pessoa, é o homem com quem você ouve. Agora lá era um profeta ainda, gente. Era Deus manifestando numa carne, Deus revelando pensamentos. Só Deus pode revelar pensamentos dos outros. Só Deus. Era Deus revelando os pensamentos e usando cordas vocais de um ser humano. O que Deus foi, e daqui a pouco, quantos ele ressuscitou, quantos ele orou e foram curados, quantos receberam a bênção. Um menino morto na beira da estrada, ele chega e ora para o menino, e o menino vive. Os olhos já estavam fora da órbita, mas ele já tinha tido uma visão sobre aquilo. E quando ele viu, ele olhou nas árvores e disse, irmão, é isso mesmo. Deu vida para o menino. O menino viveu. Mas que choque tremendo foi quando William Branham chocou seu carro com o carro dos mexicanos. Os mexicanos chocaram com o carro de William Branham. Mexicanos bêbados. Que choque foi para os Estados Unidos, para o povo da mensagem, que creu naquele dia, na mensagem, e creu no irmão Branham. Que choque! Quantos que poderiam pensar, por que Deus não o livrou?
Era 1 metro só, desviava daqueles bêbados, com pouca coisa. Outro olha do outro lado e diz assim: não, mas a esposa dele morreu na hora do acidente. E ele não podia nem erguer seu braço, e pediu para Billy Paul pôr a mão dele sobre a esposa. A hora que a mão dele sobre a esposa foi posta, a irmã viveu. E Billy Paul diz: papai, fale a palavra, que o senhor sai dessa ferragem. Ele sabia que o pai dele era só falar. Olha, não tinha com que tirar, não tinha guindaste ali na hora. Ele diz: fale a palavra, papai. É o senhor falar, o senhor sai daí. E o que ele ouviu dos lábios do pai foi: o poder que Deus me deu, filho, foi para ser usado com outras pessoas e não comigo. Que decepção muitas vezes a pessoa passa. Mas o crente, nós que aceitamos a Cristo e vemos que Deus trabalhou através do profeta desta era, não temos dúvida. Eu não duvido, eu creio, eu sei o que aconteceu e o porquê tinha que acontecer. Irmão Branham não podia ficar até hoje aqui. Tinha que acontecer esse deserto tremendo aí de 40 anos de deserto para haver denominações, Abirão, Coré. Tinha que estar aí no deserto. E quantos precisava disso? E ele teve que descansar. Mas o ministério de Josué prosseguiu. Josué é o Espírito Santo. O ministério de Josué prosseguiu, porque o profeta teve condição de ter os 2 ministérios, conforme nós lemos na sua própria mensagem. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Ele teve condição disso. Deus o capacitou para isto, para fazer esse trabalho. Então eu não estou aqui duvidando, eu creio. Eu creio no que Deus fez, eu creio no que Deus está fazendo e eu creio no que Deus vai fazer. Talvez Deus descerá algum dia em mais alguma manjedoura por aí com alguma mensagem e que Deus nos dê graça de rastejar nossa barriga e arrastar bastante até chegar lá e tomar essa mensagem e dizer: isso é verdade, eu creio nela. E nunca venhamos ser dotados de incredulidade. Uma pessoa dormiu na cama de uma outra, que cria que o irmão Branham era Jesus Cristo. E quando ela acordou, ela saiu dizendo que o irmão Branham era Jesus Cristo. Dormiu numa cama, na cama que a outra pessoa tinha dormido, no hotel. Então, meus irmãos, olha como que a gente precisa ser forte. Mulheres, homens. Aqui agora, vamos ver alguma coisa, se existe isso ou não. Se existiu nos ossos seco de Eliseu, que o defunto chegou lá, bateu naqueles ossos secos, e o defunto reviveu, muito mais, meus irmãos, se alguém toca em nós, se alguém encosta em nós, se alguém dorme conosco, ou temos virtude para passar, muito acima de ossos secos. Muito acima. A virtude de Deus está verde hoje, está em carne, está em sangue, está em pele. A virtude, o poder de Deus não está cheque sem fundo, não. Agora, com quem você dorme, ou você contagia aquela pessoa, ou é contagiado. Marido e mulher. Contagia ou é contagiado. Oh, duro se nós formos contagiados com a incredulidade. Você deita, dizendo: eu creio, Deus é maravilhoso, essa mensagem é verdadeira, o Cordeiro saiu do trono. A hora que você acorda, você não sei não, eu acho que estou meio duvidoso que ele saiu do trono. Eu acho que não. Pronto. Dá uma olhada com quem você dormiu. Dá uma olhada com quem você conversou, com quem você assentou. Em quem você tocou? Quem tocou em você? Não foi Eliseu. Não foram os ossos de Eliseu. Foi a incredulidade de alguém. Então eu vejo isso ser passado na cama, que na cama se passa prazer, na cama se passa
doença, dores, pesadelos, passa tudo. E o que é que você passa para outra pessoa? A pessoa está sendo contagiada de um bom espírito, é Deus em você, então aquilo é tão forte que aquela cama balança. A incredulidade na cama, ela começa a pesar, que não dá conta. Ela diz, olha, é certo, você tem razão. A incredulidade tem que falar, você tem razão. Para fé. Agora, se eu disser que eu tenho fé, aí eu acordo e estou de mão com a incredulidade, eu não sei, sabe, eu não sei se a era terminou, se o cordeiro saiu do trono. Você sabe que eu estou meio confuso? Eu acho que eu não estou certo disso, não. Pode saber que dormiu com alguém. Se dormir numa cama, levanta, tendo uma revelação errada de que irmão Brana era Jesus Cristo. Irmão Brana nunca foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi irmão Brana. As pessoas não percebem, era Deus no homem. Mas eles queriam mostrar que Jesus Cristo, que o irmão Brana era o próprio Jesus Cristo. Tudo errado. Tudo errado. Falta de luz. Falta de revelação. Mas o que foi? Deitou numa cama. Talvez não orou. Vai conversar com alguém. Também não tem oração. Porque tem uns que estão assim, tem uns que já são protegidos direto. Tanto faz você pegar eles dormindo como acordados, eles é uma coisa só. Tem uns que é assim, isso eu te garanto. Tem uns que é assim. Tem uns que o diabo vem e nem no sonho o diabo não ganha dele. Nem no sonho. Ele briga com o diabo no sonho e faz de tudo e o diabo tem que sair. Mas tem hora que a gente perde até no sonho. Pro diabo. Aí começa a perceber, o diabo está trabalhando em todos os sentidos. Quando você está acordado, ele trabalha nos seus sentidos. Quando você está dormindo, o diabo vem para te atrapalhar também no seu subconsciente. Mas se nesse subconsciente tem fé, nunca o diabo pôde trazer incredulidade a William Branham, porque essas duas mentes estavam juntas. Diz ele que um profeta é assim. Ele não precisava estar acordado, mesmo dormindo. Aquilo era real para ele, porque ele era profeta. Então nós temos que ter segurança quando Deus está em nós fazendo algo. Se Deus manda eu fazer algo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Tem hora que eu não sei como fazer, mas que eu sei que tem que ser feito, eu sei. Eu sei que tem que ser feito. Então, é Deus que está mandando fazer, aquilo vai funcionar. Quando você pensa que funciona, é porque você ganhou muita gente, é porque ganhou muito dinheiro. Não, talvez teve até muita tribulação, teve até muita luta. Mas você foi vitorioso, foi vitoriosa. Em meio às lutas, os problemas, as dores, você obteve vitória. Isso é o que manda. Mas a maioria de nós achamos só que nós somos vitoriosos porque o salário aumentou. É porque eu, como pastor, eu ganhei mais 100 almas. Oh, Deus está me abençoando, rapaz. Não, a prostituição entra muito mais do que 100 meninas para lá. Entende? Por dia, por mês, é milhares. E não quer dizer que Deus está abençoando a prostituição. A questão é que isso daí é normal. Eu tenho que ter a revelação do que Deus está fazendo e enxergar onde Deus está. O mais difícil hoje é você enxergar onde Deus está. Porque é difícil ver Deus. A gente procura Deus de uma forma que a fascinação das vistas, o encantamento atrai. E Deus diz, estou muito longe disso daí. E você pensa que Ele está e não está. Eu creio, eu acho, eu sinto. Não é isso. Você tem que ter revelação de que aquilo é de Deus ou não é de Deus. Irmãos, eu não tenho um pingo de dúvida de que a primeira e segunda etapa do irmão Branham não pode levar a noiva no arrebatamento. Não tem um pingo de dúvida que a primeira e a segunda etapa do profeta
não prepara ninguém para o arrebatamento. Eu não tenho dúvida. Porque a tua mensagem precursará minha segunda vinda. Olha, para você ver. Quando ele veio, quando Cristo veio ao profeta. Que mensagem o profeta recebeu? Ele teve que deixar aquelas duas etapas para poder entrar na terceira, onde foi a abertura da palavra, a revelação dos selos. E eu não tenho nenhuma dúvida, se alguém conseguir ter fé e que os sete trovões foram revelados dentro dos 7 selos, eu não tenho dúvida, se a pessoa tem fé e que foi revelado dentro dos 7 selos, eu não tenho dúvida de que essa pessoa vai alcançar fé de rápido. Porque ela já tem o potencial. Ela crê. Como o irmão Brana disse em Perguntas e Respostas 4:78. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Pronto. É uma semente, planta ela para você ver. Vai dar uma polpa. Ela não vai ficar só na semente, ela vai morrer, mas logo vai dar uma polpa, vai dar uma folhinha, vai dar um galho, vai ter a borla, daqui a pouco vem semente outra vez. Novamente. Agora tem que crer, gente. O que nós precisamos é crer. Crer que Deus está ali. Deus encontrou com o profeta ali. Ele diz, eu te encontrarei ali. Essa será a terceira etapa. Eu te encontrarei ali. E se você for procurar onde Deus encontrou o irmão Brana, dentro de um quartinho. Simples. Onde o irmão Brana estava revelando, recebendo a revelação dos 7 selos. Um selo por dia. Agora, quem é que crê? Se você disser assim, eu creio que 6 selos foi revelado. A Bíblia está selada do mesmo jeito. Porque a Bíblia é selada com 7 selos. Se o 7º não foi aberto, então a Bíblia está selada. Para quem? Para quem não crê que os 7 selos foram abertos. A Bíblia está selada. Por isso vocês têm que ter uma segurança, eu tenho uma certeza disso, que cada crente que diz que os selos foram revelados, mas não consegue ver que a era terminou, que o tempo terminou, que a intercessão terminou, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Quando eles não conseguem, eles podem falar o quanto eles quiserem que os selos foram revelados, que eles estão mentindo. Para eles mesmos. Porque para os selos serem revelados, as primeiras coisas que tinham que acontecer era isso. E não adianta querer outra coisa hoje, irmão. Eu falo com Deus assim em qualquer hora. Quieto. Não adianta, é a mesma coisa. Você vai tirar Jó da cinza? É a mesma coisa agora. Como que vai fazer? Você não vai trazer o Cordeiro para o trono outra vez, não? É ele quem saiu porque ele sabia a hora de sair. E ele sabe para onde ele foi. E se ele não foi para o seu coração, não está aí, não adianta nem temar com você. Olha, é sentir aquilo, é ter aquilo perto de você e dentro de você. Cristo dentro. Você diz, eu sei que Ele está aqui. Eu sei que a sua palavra é verdade. Eu não tenho dúvidas, de maneira alguma, disso. Porque se isto não aconteceu, os selos não foram revelados. Não foram. E se um selo, como alguém disse que o 7º selo não foi, se um selo não foi revelado, a Bíblia inteira está selada. Porque quantos selos sela a Bíblia? 7 selos. Se não desatou o 7º, a Bíblia está selada. E assim, você que crê em 6 selos revelados, deveria procurar outro profeta. Deveria procurar outro. Oh, não, mas o irmão Brana vai vir. Por certo, você tem, com sua incredulidade, achar que Deus vai ter que ressuscitar irmão Brana para poder revelar mais alguma coisa para nós. O que nós temos foi o que o 7º anjo revelou, é o suficiente para dar fé de arrebatamento. Eu tenho que crer
Eu tenho que crer, ou não haverá rapto para mim nem para você. Eu tenho que crer que esta fé para o rapto está dentro dos 7 selos. Porque o Mombrana diz que está nos trovões. E ao mesmo tempo ele diz, os trovões foram revelados nos selos. Então está ali dentro. Está ali dentro. E eu, para mim, não para você, para mim, para quem crê como eu creio, eu encontrei a fonte. Eu encontrei o caminho, eu encontrei o lugar onde eu posso vir, ter segurança de que eu tenho fé de rapto, já potencialmente, para que ela possa manifestar em sua totalidade. Eu creio nisso. Não vou dizer para você, eu já tenho fé que Deus já pode me levar. Não, eu creio que ainda tem que fazer alguma coisa aqui embaixo. E que essa fé, potencialmente eu tenho porque eu creio. Agora, vendo essas coisas como vocês estão caminhando e vendo da mesma maneira, vocês devem perceber que o diabo não pode nos enganar, porque o diabo não crê nessa revelação. O diabo não crê nessa revelação. Que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. O diabo não crê. Irmão Branham diz que o diabo não sabe nada. Se ele não falasse, o diabo não sabia nada. E o diabo então não sabe nada. Porque o que foi pregado é o suficiente. Daqui a pouco o diabo diz, mas era isso, e já passou. O próprio diabo vai passar a mão na cabeça dele, mas era isso, já passou. Nem o diabo viu. Nem o diabo viu. Agora, essa é uma revelação que o indivíduo tem. Irmão, se você crê em justificação, o diabo também pode crer. Em santificação, ele crê. Batismo com o Espírito Santo, falar língua estranha. E até chegar ao ponto de dizer, eu creio na mensagem do Mombrana. Porque a mesma coisa, a evidência ficou baseada nisso. As denominações pentecostais diz que a evidência é língua estranha, e não é. Nós, os crentes da mensagem, a maioria das vezes achamos só porque nós cremos no profeta do dia, então nós já temos o Espírito Santo. Em Atos 19, eles criam e eram pregadores. E Paulo perguntou para eles, vocês já receberam o Espírito Santo desde que crê? Eles, não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. É interessante, nós queremos ser melhor que eles. Não é por crer apenas, o irmão Branham provou isso. Você não vem aqui dizendo eu creio, meta-se no sinal. Ele sabia, não é apenas crer, é viver aquilo, é ter aquilo em evidência na vida, em manifestações. E uma pessoa que tem fé na palavra, fé na terceira etapa, irmãos, é conhecido na cara, assim, no rosto. Você conversa um pouquinho com ela, assim. Não sai julgando, não. Você diz, a luz aqui. Porque aquilo mostra. Quando nós não cremos, isso estampa em nosso rosto. Quando nós cremos também. Quando nós mentimos, se há próprios aparelhos aqui que os homens inventaram, o detector de mentira. Você pensa bem, você não pode saber que a pessoa ela está crendo ou não. O detector de mentira. Ligou ali. Das batidas cardíacas é o suficiente para saber. Quando ele mente, o coração agita, ele muda. O próprio coração não aceita. O sistema sanguíneo não aceita. Que o homem minta, Deus não fez o homem para mentir. E quando ele mente, então aquilo muda. O próprio sistema sanguíneo dele, nervoso. Tudo muda nele. Porque ele não foi feito para aquilo. Se ele fala uma verdade, você pode falar uma verdade 1000 vezes. Mas uma mentira é difícil você falar mentira igual 3, 4 vezes. É difícil. Mentira, você mente uma vez, depois para mentir igual é a coisa mais difícil que tem. É isso que eu julgo que a autoridade
um tempo para as testemunhas, 3, 4 meses, chama as testemunhas outra vez. O indivíduo que mentiu, ele vai ter que guardar bem aquela mentira, porque mentira se esquece. A mentira não é do sistema cardíaco, não é do sistema cerebral. O indivíduo vai ter que ficar estudando mentira, sabendo frases de mentira, para poder repeti-la. E numa fração que ele erra, o promotor sabe, o juiz sabe que o indivíduo está mentindo. Ele não conta igual, porque o dia que ele contou, ó, já vai no computador, na maquininha, está batendo tudo ali. Passa 4 meses para repetir uma mentira, não é fácil. A verdade você fala sempre, mas mentira, aí você tem que lembrar, faz 4 meses, que jeito que eu menti aquele dia? Para mentir igual. Entende? O homem não foi feito para mentir. Então, quando você diz, assim diz o Senhor, gente, não pode ser uma impressão, não pode ser um sentimento. Não pode ser, eu pensei que o irmão é assim, eu pensei que a irmã é assim. Tem que ter uma segurança dentro de você. 173, aquele que está em vós. Assim diz o Senhor, quando não o é. Esta é a razão pela qual não acontece. Porque disse assim diz o Senhor, e nada aconteceu. Então aquilo é falso. Mas quando realmente é Deus falando a você, acontece. Tem que ser daquela forma. Quando Deus fala, tem que ser. Amém? E aí vai muita coisa. Eu queria pegar o 176 aqui. Aquele que está em vós. Agora, quando primeiro o leão foi criado, ele era amigo do homem. É o diabo que o faz fazer aquilo. É o diabo que faz o leão não gostar do homem e comê-lo. Está correto? No milênio, o lobo e o cordeiro comerão juntos. Mas põe o lobo e o cordeiro hoje para você ver. O leão comerá palha com o boi e deitará com o boi. Agora põe o leão e o boi deitar junto para você ver. Se vai amanhecer boi amanhã. É com quem você deita. Você notou? Boi. Notou que o leão te come? É com quem você deita. É com quem você trabalha, é com quem você conversa. Se não é da natureza da era do leão, se você for cordeiro hoje, o próprio leão vai tragar. Você tem que ver Deus manifestado na era. Deus veio em Laodiceia e saiu de Laodiceia como águia. Você tem que ser águia. Você acompanha Ele. Cristo é cordeiro, você é cordeiro. Você acompanha Ele. Agora, quando Ele sai do trono, Ele é leão, você segue Ele também. Deita com Ele. Deita com Ele. Se eu deitar com Ele como um cordeiro e Ele como um leão, Ele vai dizer, mas você está muito desajeitado. Porque já mudei meu ofício, você nunca muda. Você não passa disso. Então tem que haver essa evolução, sim. Tem que haver. Essa mudança está na Bíblia. Está aí. É só cego que não vê essas coisas. Agora, para quem é? Irmão Branham mesmo disse, isso daqui é para o eleito. Irmão Branham disse, isto é para o eleito. O eleito vai ter que ver. Ele vê com a maior facilidade. O outro dá um trabalho. Já pelejei, irmão, já orei, não consegui ainda não. O eleito, já vi daí tudo. Já vi. Ele consegue ver, consegue. Ele consegue acompanhar quando Deus muda de ofício. Ele vem como filho do homem. Estamos ali com Ele.
Ele é cordeiro, nós estamos com ele. Ele é águia, nós estamos com ele. Somos águias do dia. A era da águia é exatamente a nossa. Somos águia. Agora, de águia, você tem que saber que entramos na era do leão. Essa era do leão foi exatamente cumprida depois que o cordeiro saiu do trono. As pessoas precisam perceber isso. Mas não consegue perceber Deus trabalhando, não consegue. Por isso aqui está. Mas quando realmente é Deus falando a você, acontece. Tem que ser daquela forma. Quando Deus fala, tem que ser. Vou repetir aqui. No milênio, o lobo e o cordeiro comerão juntos. E o leão comerá palha com o boi e deitará com o boi. Eles não destruirão no milênio. O diabo terá ido. É o diabo que faz bestas selvagens, rebentar uma corda e comer, e assim, e coisas assim, da forma que fazem. É o diabo que faz aquilo. Porém, maior é aquele que estava em Daniel do que o que estava no leão. Lá dentro da cova, leões famintos, que é a maior besta. Mas havia um maior ainda do que o leão, e que o rei não sabia. O rei não tinha conhecimento, mas Daniel tinha conhecimento. Maior é o que estava em Daniel. Eles sabiam, ninguém pode te livrar da boca do leão. Mas é que Daniel tinha o criador do leão. E quando ele caiu, entrou naquela cova, aquilo não pode fazer mal para ele. O maior estava nele. Eu não tenho que temer aos outros que estão dizendo que a era não acabou. Eu não tenho que temer aos outros que estão dizendo que o cordeiro não saiu do trono. Eu não tenho que temer. Porque maior é o que está em mim, está em nós, do que o que está neles. Eu estou certo disso. Eu tenho revelação para isso. Não que nós somos maior. Maior é o que está em nós. Eu tenho segurança disso. Pode falar quem quiser. Eu tenho segurança. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo, do que o que está entre o povo da própria mensagem. Maior é o que está em vós. Eu não tenho que temer, vocês não têm que temer. Quem tem que temer são eles. Eu não tenho que temer perder alguém daqui. Eu não tenho que temer. Quem tem que temer é eles. Vocês têm que ver isso. Porque maior é a revelação dos selos que está em você do que o que está neles. A fé para essa revelação está maior em você do que neles. Então é isso que você glorifica a Deus. É nisto que você pode provar onde está a sua fé. Em que lugar há a fé da primeira etapa, fé da segunda etapa, fé da terceira etapa? Aonde você está? Não é apenas dizer eu tenho fé na terceira etapa. Você precisa desta revelação descer no seu coração, mesmo não sabendo pregar para ninguém. Mas você sabe que para poder revelar os selos, o cordeiro tinha que sair do altar. A intercessão tinha que acabar, a era tinha que terminar. Para quem vai ouvir? Primeiro selo, 27 a 30. O intervalo também, 20, 29, 30, 31. Gente, toma essa verdade. Toma a palavra como ela é. Não crê que a era terminou? Festa das trombetas 206. Quando terminada a era de Laodiceia, Apocalipse 10 manifestará. Trará luz para a noiva. Então isso já aconteceu. Coisas que estão esperando acontecer, já aconteceu. Para a noiva. Para a noiva. A noiva sábia, aquela que recebeu a palavra, que creu na palavra, ela sabe em quem ela tem crido. E maior é o que está em nós. A terceira etapa é maior do que a segunda. Como a segunda é maior que a primeira. A terceira é maior que a segunda. Não existe quarta. É só ter a terceira.
Por isso, na terceira etapa, a terceira puxada, não vieram passarinhos. Passarinhos vieram na primeira puxada. Pássaros maiores na segunda puxada. Mas na terceira puxada foram anjos. Será que não dá para ver, gente? Foram anjos. Que anjos? 7 anjos. Que vieram da eternidade para poder trazer a comissão dos selos para o profeta, que depois, em 63, ele teve a graça de Deus para revelar aquilo de dentro de um quartinho. Agora tem que ver isso. Se você está nas primeiras avezinhas, voando, olha que maravilha, a primeira etapa. A segunda etapa, aves maiores, voando. Mas na terceira etapa, a velocidade tremenda vieram os anjos. Uma velocidade tão grande que pegaram até o irmão Brana e levaram para cima. E aquilo ali era a comissão dos selos. Que depois os selos foram revelados lá dentro do quartinho. Era uma comissão apenas para ele. Para mim, aquilo ali é como Jesus pegou e soprou nos discípulos. Recebei o Espírito Santo. Eles não receberam. Tiveram que ir para Jerusalém, ficar lá no cenáculo, até que do alto fosse revestido. É isso que tem acontecido. E você já tem um sopro da terceira etapa, você já tem um sopro. Ele já soprou em você, receba, fede rápido. Ele sopra 7 selos revelados sobre sua esposa e diz, receba, fede rápido. Na hora você não recebe, mas você já tem a promessa. Potencialmente aquilo está em você. Então aquilo vai sendo exercitado. O que eles precisavam? Vir para o cenáculo, obedecer, ficaram quietinhos. Aí cumpriu 50 dias, o Espírito Santo desceu. O que eu tenho que fazer? É ficar quietinho, crer. E o Espírito Santo da terceira etapa entra em cena, mesmo sem eu querer. Mesmo sem eu querer fazer coisas, eu estou fazendo, porque não sou eu mais quem faço, é Ele quem faz em mim. Eu já estou vendo isso. Não é questão de dizer assim, eu estou tendo uma direção de Deus tremenda. Não, isso daqui Deus falou e está falado. Ele fez e está feito. Eu simplesmente estou acompanhando o que Deus manda fazer e o que foi feito através do próprio Deus no irmão Brana. Estamos acompanhando apenas isso daqui. E eu creio de todo o meu coração que esta terceira etapa, essa revelação que Deus abriu para o profeta, e hoje eu estou entendendo ela depois de 40 anos, eu estou entendendo. Graças a Deus que eu estou entendendo. Graças a Deus que eu estou crendo. Graças a Deus que eu estou vendo. Eu não tenho que temer, eu tenho que crer, eu tenho que aguardar, esperar. Está acontecendo coisas que Deus sabe que eu nunca quis que acontecesse. Está acontecendo. Separações, divisões, e gente pedindo, e outro me deixando, e outro dizendo, venha cá, e eu sem jeito. O que fazer? Tenho que fazer coisas que eu não quero fazer. Eu tenho que passar sobre tabu meu. Que eu não faria aquilo de jeito nenhum. Tenho que fazer agora. Tenho que pregar, tenho que alimentar quem quer esse alimento. Eu posso não ir, diz, mas manda suas fitas. Agora, é por minha causa? Problema meu? É eu? É minha mensagem? Não, graças a Deus que é do profeta. É do profeta, não tem nada meu que não. Se for meu, eles vão perder tudo. Mas se o profeta revelou isso porque Cristo revelou para ele, eu creio nisso. Amém? Eu creio, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está nos crentes que crê na terceira etapa do que dos crentes da mensagem que crê até na segunda etapa. Maior é o que está em nós. E não tem que temer. É leão que está aí dentro agora. É o leão rosnando, dizendo, eu sou seu rei, eu te governo, agora eu mando em você. Como um cordeiro, você ainda era para lá e para cá. Agora, como leão, você caiu nas minhas garras. É eu quem reino sobre você. É Deus reinando espiritualmente sobre a igreja já. Porque o reino milenial vai ser depois da tribulação. Mas para a igreja que vai para o reino milenial, ela mesmo já tem a experiência hoje de ser reinada por Cristo. Cristo é o nosso rei.
Por isso, uma mulher que não deixa o marido reinar sobre ela, ela não tem experiência de ir para o milênio. Ela não sofreu nem a experiência de ir para o milênio. Porque a experiência que a igreja sofre aqui para ir para o milênio é a experiência de Cristo reinando sobre ela antes do milênio. Já reina sobre ela. Governa mente, governa coração, governa sentimentos, governa olhos, governa pés, governa mãos, governa tudo. Porque Ele é Rei, Rei dos santos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos ouvir mais um pouco a Sua palavra. Sabemos que ela é verdade. Não é para todos, mas é para o eleito. Livra-nos, ó Pai, da cama de incredulidade. Livra o Seu povo do trabalho da incredulidade. Estar conversando com incrédulos e eles não serem imunizados. Ó Deus, imuniza esse povo com fé. A única vacina que temos hoje é fé na terceira etapa. É fé na terceira etapa. Isto é uma imunização contra a incredulidade que Satanás lança. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém.